Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversan Antunes e este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luauri. E a ideia do canal Vai Vendo é a gente tratar com casos, tratar a respeito de histórias, de casos absurdos e daí de pensar de por que isso é absurdo, das consequências práticas, de como os absurdos podem ser evitados, esse tipo de coisa. A ideia hoje é conversar com outro professor aqui do canal, que é o professor Bruno Régio Pegoraro, sobre algumas situações que são aparentes absurdos e que, na realidade, não são os absurdos que a gente poderia imaginar no início. E aí, então, eu estou aguardando o professor Bruno para a gente inserir ele aqui na nossa transmissão e poder continuar a nossa conversa, então. Legal. Seja bem-vindo, professor Bruno. Obrigado, Thiago. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. E aí? Tudo beleza. Qual que é o tema de hoje? Então, eu conversava com o pessoal que a ideia por trás do canal é contar algum absurdo e refletir sobre as consequências desse absurdo, por que é absurdo e tudo mais, né? E a ideia de hoje é falar de situações que aparentemente são absurdas, mas que depois a gente entende que não é bem o absurdo que a gente tinha imaginado. Então, a ideia hoje é, assim, o advogado olha uma sentença. Ele entrou com um determinado pedido para o cliente dele. Aí ele olha a sentença e ganhou. Mas o cliente dele foi condenado a pagar as verbas sucumbenciais. Como que pode um negócio desse? Ele se revolta, acha que é um absurdo. Isso pode acontecer, professor? Quando e como? Então, isso parece meio absurdo mesmo, né? Porque a regra, a linha geral do processo é aquele que ganha, aquele que perde, paga as verbas da sucumbência, né? Esse é o princípio da sucumbência, já escrito desde o código anterior. Mas existe uma regra não escrita na lei que trata do princípio da causalidade. E nesse caso, aquele que deu causa ao processo que acaba por arcar com os ônus da sucumbência. Por exemplo, no embargo de terceiros, é um exemplo bom disso. Imagine que o credor tome todas as cautelas na busca de bens do seu devedor e encontre um imóvel ou um veículo e proceda à constrição desse veículo. Só que o devedor já vendeu esse veículo, esse imóvel a um terceiro e não foi feitos os registros públicos necessários do veículo no Detran e do imóvel no registro de imóveis. O comprador pode defender essa sua propriedade sobre esse bem. Só que como ele não cumpriu uma regra que era imposta a ele de dar ciência pública dessa venda, ele deu causa à penhora desse bem. Então, se o credor no embargo de terceiro eventualmente concordar com o pedido formulado, quem deu causa é esse comprador que ganhou, ou seja, vai ter o seu bem, o imóvel ou o veículo, por exemplo, liberado, mas ele arca com os ônus da sucumbência. É interessante isso, né, professor? Interessante, muito interessante. Até Tem algum outro exemplo, professor? Eu vejo que tem aquela possibilidade de se pleitear em juízo acesso a documentos de instituição bancária ou relativos a um tratamento médico, esse tipo de coisa. Quando o autor ele não demonstra que ele, ou efetivamente ele não tentou acesso aos documentos pela via administrativa, ele não consegue demonstrar uma pretensão resistida da parte contrária. A parte contrária vem na primeira oportunidade e traz a documentação. Tem essa também. O pedido parece que é procedente, né? Bom, esse caso é um caso que gerou um pouco de discussões, porque, na verdade, como não tem lide, não tem pretensão resistida, tecnicamente seria caso de extinção prematura do processo por falta de interesse processual. Mas a jurisprudência acabou por superar isso e achou uma solução interessante, que é bem esse o caso mesmo, que não impõe
o ônus da sucumbência ao autor? Se não impõe o pagamento de honorários ao devedor não, àquele que fornece o documento. Também é uma forma do princípio da causalidade. É interessante. Eu até acho que no caso dos embargos de terceiro tem uma possibilidade, que é uma possibilidade interessante para esse terceiro, que é a possibilidade de, no próprio processo em que ele não é parte, atravessar uma petição, apresentando a documentação, pedindo que o juiz determine a intimação das partes para que se manifestem sobre eventual concordância com a levantação da constrição sobre o bem. Porque aí me parece que existe uma possibilidade de que, se uma das partes não concordar, se houver depois embargos de terceiro e eles vierem a ser julgados procedentes, a gente poder sustentar que essa parte que não concordou foi quem deu causa à necessidade de existência da demanda. Ou seja, a gente evita a condenação do nosso próprio cliente ao pagamento de verbas sucumbências de uma ação que ele tem aparentemente tudo para ganhar. Concordo. Mas é isso aí, né? Então, nem sempre quem ganha é quem vai receber honorários. Às vezes, quem ganha pode ter que pagar honorários e custas. Não é isso? Exatamente. E isso não é um absurdo. A gente está aqui para fazer um exercício diferente hoje. É isso aí. Obrigado, Thiago. Legal. Obrigado, um abração, professor Bruno. Tchau, tchau. Um abraço, até, tchau. Um abraço, gente.